A gente está começando uma nova série hoje, uma série baseada nesse livro, né? Alguém já disse que a originalidade é a arte de esconder as fontes. Mas eu não vou esconder as fontes, vou dizer que eu não estou sendo tão original assim, mas eu estou me inspirando no James Smith, Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito. É um livro bem legal, se você quiser me acompanhar nessa jornada, eu super recomendo. E quem sabe, ao final da série, a gente faz uma discussão, né? Estamos na onda dos clubes de leitura, né? Então eu participo um pouco lá com a Lívia também, e quem sabe a gente faz uma conversa sobre esse livro. Eu acho que vai ser uma boa conversa. E lógico que a série de pregações, para você que vai ler o livro, não vai ser a mesma coisa, porque eu não sou o James Smith. O livro é dele e a pregação é minha, né? Então vai ter ideias que vão se misturando. E aliás, quando você lê o livro, também não é a mesma coisa de quando eu leio o livro, mesmo sendo o mesmo livro. Porque a gente vai para a leitura também com a nossa cabeça, com a nossa história, com as nossas referências, e isso vai se misturando com a leitura. É por isso que a percepção de leitura, mesmo do mesmo texto, é diferente. E, inclusive, a percepção de leitura do mesmo livro que você mesmo leu anos depois, será diferente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas você lê um livro agora, e daqui 10 anos você lê o mesmo livro, você fala, nossa, parece outro texto. Mas não é o texto que mudou, é você que mudou. Né? As suas bagagens aumentaram, as suas experiências, as suas perspectivas e tal. Então eu acho que a leitura traz essa riqueza e essa mistura toda. Então eu te desafio e te recomendo a ler. Ler a palavra de Deus, ler livros, com certeza você vai ser abençoado, abençoado. Eu estou me desafiando esse ano a ler pelo menos 100 livros e eu vou postando aí cada leitura que eu fizer com vocês. É lógico que dos 100, 66 já são da Bíblia, então vale também. Então é os 66 da Bíblia mais 34. Não, peraí, né? Também vale. A Bíblia são 66. Se você quer contar a Bíblia como um livro só, aí é com você, eu conto os 66. Então, a ideia é ler os 66 da Bíblia mais 34. Mas vamos ao Evangelho de João. Eu te convido aí comigo para o Evangelho de João, capítulo 1. Semana que vem a gente volta à atividade normal do Ministério com Crianças. As crianças estão bombando na I-21, né? E eu acho ótimo isso. Contanto que elas não estejam lá em casa, brincadeira. Na verdade, a gente pensou em ter o segundo, né? Mas, para garantir, eu já marquei o urologista para conversar sobre vasectomia, então. Mas eu acho ótimo que vocês tenham muitos filhos, tá? Eu oro para que vocês tenham muitos filhos. Eu é que acho que não dou conta. Mas eu acho o máximo, muitos filhos. Estou feliz com meu primo aqui, que tem 2. O Herbert, crescemos juntos. Ele cresceu muito mais que eu, né? Mas olha, já tem 2 também, né? Vamos lá, João, capítulo 1. Tá aqui o texto. Ó, tá vendo? Ó, 2025 chegou com inovações. O texto bíblico diz assim, João, deixa eu mexer aqui agora com os slides. 35, capítulo 1, versículo 35. O texto bíblico diz assim, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Esse João é o Batista, ele estava batizando. Estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, que era um dos 2, que tinha ouvido o que Jesus dissera, e que havia seguido a Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então ele os levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Vamos orar de novo? Pai amado, a gente confia que o Teu Espírito Santo habita em nós e está entre nós, e eu peço que esse Espírito fale conosco nessa manhã mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nome da série é Você é Aquilo que Ama. E isso pode ser um pouco confrontador. O texto bíblico base fala do início do ministério de Jesus. João está batizando lá no Rio Jordão. João tinha seus discípulos, mas ele sempre apontava para alguém que era maior que ele, que haveria de vir. Na ocasião do batismo, ele diz isso para Jesus, né? Não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E quando Jesus aparece, e João aponta para Jesus, dizendo: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Messias esperado, esse é o Cristo esperado. Alguns dos discípulos que já eram discípulos de João, agora passam a ser discípulos de Jesus, passam a seguir Jesus. Porque é interessante isso, João segue o seu ministério batizando no Rio Jordão. João não segue Jesus imediatamente, ele segue seu ministério, entendendo que o ministério dele era continuar ali batizando pessoas, pregando arrependimento, enquanto Jesus faz a sua jornada de discipulado, perambulando ali pela Galileia, Judeia, Samaria e todo o país. Bom, a resposta de Jesus a dois dos discípulos é muito interessante, porque eles vão atrás de Jesus, e Jesus olha para eles, vindo atrás deles, seguindo, stalkeando Jesus, e Jesus diz: o que é que vocês querem? Numa outra tradução poderíamos dizer: o que é que você deseja? O que você quer? É interessante, né? Porque veja que a pergunta que eu quero começar para você é: o que você quer nesse ano novo? Pensa que nós somos esses dois discípulos, e Jesus está passando aqui no nosso meio, e a gente começa a segui-lo. Mas aí ele olha para trás e vê a gente seguindo ele e fala assim: o que vocês querem? O que você quer da vida? O que você quer para você? O que você quer? E a gente precisa entender que nós somos seres desejantes. Nós somos seres que queremos coisas. Nós desejamos coisas, nós ansiamos por coisas, nós queremos. Porque às vezes a gente pode achar que nós somos seres que creem em coisas. E perceba, Jesus não pergunta: o que vocês acreditam? Vocês são judeus? Vocês são de outra religião? Vocês acreditam em quê? Vocês seguem a Bíblia? Vocês não seguem? Jesus não pergunta o que eles acreditam. Jesus não pergunta sobre o conhecimento deles. O que vocês conhecem? Vocês já leram a Bíblia hebraica inteira? Vocês já leram os rabinos? Vocês já leram os comentaristas? Vocês conhecem a teologia? Vocês conhecem a tradição? Jesus não pergunta nem o que eles creem, nem o que eles conhecem. Porque não necessariamente a nossa crença e não necessariamente o nosso conhecimento nos move. A nossa crença, é verdade, faz a gente dar alguns passos em certas direções. O nosso conhecimento também. Nosso conhecimento agrega valor ao nosso currículo, agrega capacidade à nossa mente. A gente também, porventura, se move um pouco pelo que a gente conhece, nossa capacidade intelectual. Mas o que Jesus pergunta, me parece que é mais profundo do que o crer e do que o conhecer, que é: o que você deseja? O que você quer? Porque no fundo, me parece que o desejo nos move mais do que o conhecimento e a crença. Porque Tiago vai dizer, por exemplo, que até os demônios creem. Então parece que a crença por si só pode não ser suficiente para certas mudanças de vida, para certas atitudes, para certos movimentos. E parece que a capacidade intelectual também não.
Veja bem, imagine só você, com a sua capacidade intelectual, tomando decisões, ou fazendo as famosas resoluções de ano novo. Quem aqui já fez as resoluções de ano novo? Eu já falei de uma, né, da leitura dos 100 livros. Estou me comprometendo aqui, estou me comprometendo publicamente, né, depois eu estou ferrado se eu não cumprir. Mas a gente tem feito, e é bom que a gente faça, e também é bom que não faça quem não quer também, está tudo certo. Mas, veja que normalmente as nossas resoluções de ano novo têm a ver com a nossa reflexão e a nossa crença. A nossa crença de que precisamos fazer certas coisas para que o nosso ano seja melhor. E o nosso conhecimento no sentido de que nós temos certo conhecimento, que certas coisas são boas. Exemplo. Nós já temos amplo conhecimento de que se nós mantermos uma alimentação adequada, a nossa saúde será melhor. Então, uma das resoluções comuns é: vou comer melhor. Vou comer mais fruta, vou comer mais salada, o meu prato vai ser mais colorido, vou reduzir os açúcares. Eu disse para o meu amigo, a minha médica só deu uma recomendação para mim, só uma restrição: não coma açúcar. A meu amigo falou: então você não pode comer nada, né? Porque tudo vai açúcar. Não é bem assim, tem coisas sem açúcar por aí. Mas enfim, essa é uma resolução baseada num conhecimento que já é amplo para nós. A nossa alimentação impacta na nossa saúde. Ponto. Então a gente às vezes faz essa resolução. A atividade física, né? Vamos treinar mais. Vamos, né? Fazer aí o exercício e tal. Também é de conhecimento amplo. Todo podcast, toda matéria, toda coisa fala: coma melhor e faça exercício. A gente já sabe, isso tem impactos na saúde. Então isso entra na nossa resolução como crença, como conhecimento e que quer nos movimentar. Mas quantas vezes esse conhecimento, que é amplo, amplamente difundido, científico, etc., nós não alcançamos a prática dele? Porque parece que o nosso desejo por outras coisas nos sabota dessa decisão. Nosso desejo de ficar na cama mais um pouco nos sabota do horário do treino da manhã. O nosso desejo de comer coisas açucaradas nos sabota da nossa decisão anterior de não comer açúcar. Então parece que mesmo o conhecimento cognitivo, que a gente exalta e que realmente é importante, não nos é suficiente muitas vezes. Por quê? Porque a gente acaba sendo tomado de assalto pelo desejo. E aí aquela decisão que considerou a ciência, as informações técnicas, as pesquisas, os podcasts, os profissionais, etc., cai por terra e são atropeladas pelo nosso desejo. E é isso que o James Smith vai falar para a gente. Nós somos seres desejantes. Nós desejamos coisas, nós queremos coisas. E o nosso desafio, então, é disciplinar os nossos desejos. Então, a primeira coisa que eu quero que você considere, e se você puder, você anote agora ou depois, é: o que eu desejo? E aí vale tudo. Não se limite moralmente, porque às vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente vai limitar aqui a desejos moralmente cristãos. Mas eu estou falando de desejos, de todos eles. Num primeiro momento, nós temos de admitir os nossos desejos. Porque inclusive na confissão dos nossos pecados, nós temos de assumir os nossos maus desejos. Mas são desejos, estão aí. Então a gente coloca: eu desejo isso, eu desejo aquilo outro. Eu desejo. Nós somos seres desejantes. E esse desejo vai nos mover. Agora, quanto mais consciência deles a gente tiver, melhor. Porque a gente vai conseguir saber: caramba, realmente eu desejo isso. Agora, num segundo momento, a gente vai disciplinar o nosso desejo.
a gente vai agora separar. Este aqui é um bom desejo e eu vou levá-lo adiante. Este aqui é um mau desejo, eu preciso sair fora dele. Olha o que o salmista diz, o Salmo 1, né, que é um salmo aí da bênção, da prosperidade, etc. Ele fala que, ao contrário daqueles escarnecedores, daqueles zombadores, o justo, ele tem a sua satisfação, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele está dizendo que alguém que vai ser bem sucedido, vai ser alguém que vai se voltar para a palavra de Deus, por exemplo. Então isso é um bom desejo. Mas talvez esse desejo concorra com um mau desejo, que é, sei lá, mau desejo da preguiça, mau desejo, eu desejo dormir 18 horas por dia. É um desejo, mas não é um bom desejo, porque se eu dormir 18 horas por dia, eu não vou dar conta da vida. Então eu preciso encarar esse meu desejo, inclusive para discipliná-lo quando ele não é bom. Eu desejo, mas eu não devo. Eu não posso me entregar aos desejos, todos eles. Mas é bom que eu tenha consciência deles. É bom que eu assuma que eles existem. É bom que eu consiga, assumindo que eles existem, fazer a separação de que este desejo é mau, eu preciso tratá-lo como pecado e, portanto, eu preciso resisti-lo, refreá-lo. E este desejo é bom, eu preciso alimentá-lo. E é isso que esse salmo está dizendo sobre um bom desejo. Então o desejo, ele se manifesta em hábitos. Esses hábitos levam a virtudes ou aos vícios. Os nossos desejos, eles se manifestam ainda que a gente não queira. Quantas vezes você se pegou olhando para algo que você deseja, mas que você não queria olhar, ou não deveria olhar. Mas você olhou porque o teu desejo te puxou. O teu desejo levou teu olho. Só que isso, repetidamente, constitui hábito. E os hábitos, eles têm caminho para o bom e para o mal. O hábito bom vira virtude. O hábito mal vira vício. Então, hábito é aquilo que a gente constrói, dando vazão aos nossos desejos cotidianos. A gente deseja, a gente faz. A gente deseja, a gente faz. A gente deseja, a gente faz. Isso constitui um hábito. Hábito é aquilo que a gente faz repetidamente. Hábito é aquilo que a gente faz, inclusive, sem ter que raciocinar mais, porque já entrou no fluxo e no costume. E por isso que os hábitos são desafiadores de mexer com eles. Porque eles entram no fluxo do nosso dia a dia. Agora, pense pelo lado bom. Quando você cria bons hábitos, você entra numa rota boa de virtude. E vai ser difícil você sair dela. Quando você tem um bom hábito, esse fluxo segue para a sua vida. Isso é bom. Eu tenho o bom hábito da atividade física, eu sempre tive. Então esse é um bom hábito. Então isso de alguma forma, quando eu não faço, me faz falta. É o hábito bom, mais fácil para mim, porque já está no fluxo desde a minha infância, de bicicleta, de futebol na rua, de não sei o quê. Por outro lado, eu também fui educado no vício do açúcar. Minha mãe todo dia me chegava com chocolate em casa. Todo dia. Todo dia minha mãe chegava com chocolate para mim. Todo dia ela chegava do trabalho, eu já ia na bolsa dela, só descobri qual chocolate era. A única diferença era saber qual marca que era, qual tipo que era, porque todo dia tinha. Esse era o hábito padrão. Eu acordava, eu estava dormindo, minha mãe chegava em casa à tarde, eu estava dormindo. Eu acordava para pegar o chocolate que ela trazia. Aí isso,
Isso me gerou um vício em açúcar, né? Agora, esse vício, que é esse hábito ruim, também é muito desafiador de mudá-lo. Mas eu preciso assumir o meu desejo. Eu preciso saber que teve essa parte educativa da minha mãe, que estava querendo agradar seu filhinho com chocolate. Mas tem aí o meu desejo, que veio da minha infância, mas que está comigo, que está onde eu vou, que está a Cris ficou com dó uma vez no nutricionista nosso, porque o nutricionista fez todo um estudo lá, um trabalho, chamou a gente numa consulta e tal. Aí, Kátia, coitados dos nutricionistas. Aí deu o plano alimentar. Aí eu falei, mas cadê o chocolate aqui nesse plano alimentar? Aí ele falou, não, é que você precisa perder peso e tal, aquela coisa. Eu falei, não, mas eu preciso de um chocolate. Ele falou, pode ser um por semana? Eu falei, não, eu preciso todo dia. Senão eu não sou gente, se eu não comer um chocolate depois da comida. Aí ele falou que eu podia comer um quadradinho depois do almoço. Lógico que não deu certo, como vocês estão vendo. Que eu como um quadradão. Mas eu preciso assumir esse desejo até para lidar com ele. Até para poder lidar com ele. Até para poder mudá-lo, movimentá-lo. E claro, quanto mais repetido, há mais tempo um hábito, mais difícil de mudá-lo. Então, por isso que eu não julgo quem luta para parar de fumar. Eu já batizei uma pessoa que era fumante. E esse rapaz, ele ficava assim constrangido, pastor. Eu não posso, ele estava anos na igreja, ele contribuía, ele ajudava, ele fazia e tal, só que ele fumava. E ele falou, pastor, eu me constranjo porque eu acho que eu não posso me batizar. Ele estava anos na igreja, achava que ele não podia batizar, não podia tomar ceia, porque ele fumava. Eu falei, meu irmão, tem tanta gente que faz coisa tão pior que fumar. E é batizado. Eu sei que fumar não é bom, e você sabe também. Só que isso era uma questão que ele enfrentava, esse desejo, esse vício da nicotina, que eu nunca tive. Então para mim é muito fácil, eu não gosto. Eu sinto cheiro de cigarro, eu passo longe. Não é uma coisa que me atrai, pelo contrário, eu não gosto. Então para mim é mais fácil condenar, porque esse desejo não me pega. Agora, e os outros desejos que me pegam? E os outros hábitos maus que pegam as outras pessoas? Então esse é um problema. Às vezes na igreja, com a questão religiosa, a gente elege certos pecados ou elege certos vícios e passa batido por outros. Aí é aquilo que Jesus disse, né? Com o mosquito engole o camelo. De repente a gente não batiza quem fuma, mas e quem está adulterando? Está lá também? E quem é avarento, é ávido por dinheiro, está lá também, está tudo bem? E inclusive essa questão da avareza hoje está virando virtude, né? O pessoal está pegando um pecado e está transformando em virtude. Então, eu falei, não, meu irmão, vamos lá. E depois, graças a Deus, ele parou de fumar. Mas é a luta, o desejo que gera esse hábito e que vai para o caminho do vício ou da virtude. E aqui vai mais uma dica de livro, hein? O Poder do Hábito. É um clássico. Então a gente precisa disciplinar os nossos desejos. Somente os hábitos nos levam a mudanças. Conhecimento, resolução, decisão, só tem força na repetição. Então as suas resoluções de ano novo, por melhores que sejam, elas só terão efeito na repetição. Por quê? Porque é a repetição que gerará o hábito. É aquilo que você vai fazer cotidianamente. Você fala, a minha resolução de ano novo é que nos domingos pela manhã eu vou estar na I-21, amém? Aí, gostei dessa. Essa é uma boa resolução de ano novo. Mas se você de fato não repetir esse hábito, não repetir essa resolução para que ela se torne o hábito da sua agenda, não vai acontecer.
É por isso que às vezes o movimento de acolhimento de pessoas que romperam com a igreja ou que não tem esse hábito dominical, é difícil mesmo. Porque a pessoa tem uma outra agenda no domingo. A família tem um ritmo de acordar tarde, comer pastel na feira, dar outros rolês, fazer churrasco e para outra coisa. E é verdade, isso toma a sua agenda dominical. Vira um hábito. Agora, quando você decide que é um bom hábito, você estar na igreja domingo de manhã, você trazer seus filhos para a igreja, você movimentar a sua casa e a sua família para cultuar o Senhor, isso repetidamente será um hábito tão forte que quando você não fizer, vai te fazer falta. Você vai falar, hoje não tem igreja? Hoje a gente não foi? Hoje acordamos cedo e eu fui fazer café e o Estevão reclamou comigo. Papai, você não está se trocando para ir para a igreja. Eu falei, calma, é que eu estou fazendo café, eu já vou me trocar. Porque ele já estava no pique de vir. Esse é o hábito. Eu vejo quantas crianças mais frequentes reclamam com os pais quando não vem. Samuel, né, Kátia? E outros. Porque para eles é um hábito. E a gente sabe disso, quem tem criança sabe o quanto o hábito, a rotina é importante na vida das crianças, o quanto eles esperam, o quanto aquela agenda é importante. Mas para nós adultos também. Então, a força das suas decisões, das suas resoluções de ano novo, estarão na repetição. Faça sempre, faça de novo e de novo. Isso gerará hábito. Bons hábitos gerará uma vida de virtudes para você. Ao ponto que maus hábitos gerará uma vida de vícios para você. E você precisa estancar os vícios e alimentar as virtudes. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas eu estou te avisando e estou disposto a estar com você. Porque eu também luto contra vícios e busco alimentar virtudes. E essa deve ser a nossa vida. A consciência de um Deus que quer para nós virtudes e não vícios. A consciência de um Deus que nos instrui em sua palavra, justamente para alimentar em nós virtudes e não vícios. Então, o que é importante? Não só crie lista de resoluções, crie hábito. Para cada resolução, um hábito correspondente. A resolução é emagrecer, então 2 hábitos. Fazer exercício e se alimentar melhor. Então, às vezes, uma resolução precisa de 2 hábitos, né? Essa é a minha, uma delas, preciso emagrecer. Se bem que essa é a minha todo ano, né? Tá ficando chato já. Mas tudo bem, vamos na luta. E eu já sei que eu preciso criar o hábito de comer melhor e atividade física. A atividade física está ok, falta a parte da alimentação. Admita os seus desejos, só depois lute para manter os bons e lançar fora os maus. Admite seu desejo. Admite a pergunta de Jesus e responda com sinceridade. Jesus perguntando, o que você quer? O que você deseja? O que você ama? O que está aí no teu coração, que te movimenta, que brilha seus olhos? Admite isso. Põe no papel. Anota. Assuma todos eles. Se não para alguém, para você mesmo, pelo menos, e para Deus. Assuma eles. E aí depois, você trabalha nos bons, para um círculo de virtudes, e nos maus, para abandoná-los. E por fim, conte com a comunidade da fé nessa jornada. Porque essa é a jornada para a nossa vida toda. A nossa vida toda teremos de lutar contra vícios e de alimentar virtudes. A vida toda sofreremos tentações que vai tentar nos colocar no caminho do vício, mas a vida toda também teremos a orientação da palavra de Deus, teremos
amizades espirituais, teremos igreja para nos ajudar a alimentar as virtudes. Esse é o meu desejo para 2025. Para que você não se frustre com quem você está se tornando. Sim, porque a repetição contínua dos seus hábitos formam quem você é. E às vezes a gente olha no espelho e não gosta do que vê. Às vezes a gente não gosta de quem a gente está se tornando. Por conta da construção que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Então é melhor mudar logo, enquanto há tempo. Mudar na juventude, como diz lá Eclesiastes. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, e você venha dizer que não tem contentamento nele. Chegou no final da vida e falou, não fiz nada, não realizei nada, não fui ninguém. Aí já era, aí já foi. É muito melhor você chegar no final da vida como o apóstolo Paulo chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chegou no final da vida, consciente de que fez o que deveria ter feito. E isso dá uma morte em paz e tranquila, consciente de que fez o que deveria ter feito, fez aquilo que Deus chamou ele para fazer. Que seja assim na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar e partir para a ceia do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por estar aqui e por nos fazer essa pergunta hoje. O que nós queremos, o que desejamos, o que amamos. E que a gente ame o Senhor acima de tudo. Que a gente ame a Tua igreja, que a gente ame a Tua palavra. E que os bons hábitos ocupem a nossa agenda, ocupem o nosso coração, Senhor. Disciplina e nos ajuda a disciplinar a nossa vida para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é virtuoso, para aquilo que não nos envergonha, mas pelo contrário, nos faz mais nobres, nos faz mais parecidos contigo. E Senhor, nos livra daquilo que nos constrange, daquilo que nos envergonha, daquilo que temos que esconder, mas que ainda assim aparece. Daquilo que nos faz ter vergonha da gente mesmo. Nos livra, Senhor, e nos ajude a refrear todo o pecado, todo o vício, todo o mau hábito, Senhor. De forma que a nossa vida, em tudo, glorifique ao Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.